a Carol Lara, trabalho para a MyBest Brasil já há 2 anos. Tô aqui em Curitiba nesse friozinho, quem tá aqui também manda um joinha aqui pra mim, tá curtindo essa chuva com frio aqui hoje. O tema de hoje tem tudo a ver com sexta-feira, né? A gente vai falar sobre cerveja. E esse assunto que é super complexo, tem muita coisa para estudar, muita coisa para saber, né? A gente precisa sempre estar se atualizando. E hoje a gente vai falar sobre uma questão que são os tipos de cerveja, né? Quem nunca foi naquele bar, olhou para aquele quadro, normalmente fica num quadro negro, né? Escrito a giz, assim, esses bares mais atuais de cerveja artesanal. E aí, quem nunca ficou perdido, não sabendo o que escolher com tantas opções, né? Então, hoje o assunto é exatamente esse. A gente vai falar sobre estilos de cerveja. Essa bebida milenar, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre se atualizando, porque sempre tem novidade vindo por aí. Mas, como a gente vai falar sobre os estilos, eu vou aproveitar, vou ler aqui vou fazer uma cópia aqui do que o Celso, que é o nosso convidado, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Eu vi que ele já entrou na live ali. O Celso, ele define estilos de cerveja da seguinte maneira. Os estilos são um agrupamento das cervejas por características comuns, sejam elas sensoriais, de matérias-primas, fabricação, localidade ou até características culturais. Então, na verdade, é uma forma da gente classificar, né, e poder, assim, ir traçando um caminho nesse mundo da cerveja que é tão complexo e tão difícil, né? Então, os estilos, eles nos ajudam com isso, tá? Então, se você está começando a se interessar por esse universo, né, quer entender um pouquinho mais sobre os estilos, quer saber do que você gosta de beber, quer entrar num bar e saber escolher uma cerveja, esse é o caminho. Estudar os estilos da cerveja, ou pelo menos conhecer os básicos, é uma forma de você conseguir sentir mais à vontade e aproveitar numa boa, né? Porque ninguém quer passar perrengue na hora que tem que ser, né, tipo, sentar e degustar uma boa cerveja. Então, eu vou começar apresentando ele agora, vou ler mais ou menos o currículo dele, depois eu já vou chamar ele aqui, tá bom? Então, Luiz Celso Júnior, ele é do Instagram Bar do Celso, ele é jornalista e sommelier de cervejas e já tem 15 anos, só 15 anos de experiência no mercado cervejeiro, né? Então ele tá aí sempre disseminando a cultura cervejeira pelo Brasil. Ele também é fundador do blog e do clube de cervejas bardocelso.com, depois dá uma olhada lá. E ele trabalha como professor, ele é consultor de cervejas e também juiz de cerveja, tá? Então nos perfis deles vocês vão encontrar muito conteúdo bacana sobre cerveja, dá uma olhada lá, ele também faz live, ele tá sempre antenado e ajudando a galera ali de uma forma super didática, isso que é legal nele. Tipo, ele explica, não tem pergunta burra, né? Você pode perguntar o que você quiser que o Celso ele responde de uma forma na boa, tá legal? Então, enquanto eu vou chamar o Celso aqui, eu vou explicar um pouquinho da dinâmica, né? Porque essa live, ela tá acontecendo com base em um texto que o Celso criou, que está lá no site da MyBest Brasil, foi publicado esta semana, então é fresquíssimo. E nesse texto, o Celso ele explicou sobre 10 estilos de cerveja. Então, na verdade, ele escolheu 10 estilos que ele acredita que são estilos que quem está se interessando aí pelo assunto tem que saber, né? Esses são 10 estilos que todo mundo precisa conhecer. E aí é esse caminho inicial, né? Para você poder cada vez descobrindo mais e se sentindo mais à vontade. Então, o Celso ele publicou esse artigo em parceria com a MyBest. E além dos 10 estilos, ele também indicou um rótulo de cada um dos estilos que ele está falando. Então, ele indicou um rótulo assim, que representa bem aquele estilo, né? Que é clássico, que tem aquelas características que o estilo precisa ter, tá legal? Então, deixa eu mostrar até aqui, acho que eu consigo puxar aqui, eu fiz hoje um videozinho da minha tela para mostrar o artigo, como tá legal. Vou mostrar rapidinho aqui, não vou ficar enrolando vocês muito não, a gente já vai chamar o Celso, tá? Então, esse aqui é o videozinho que eu fiz na minha tela, aí vocês conseguem ver a primeira cerveja da lista, já o spoiler, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas depois. Logo depois vem a Paulaner, uma cerveja de trigo, que aliás, é a que eu abri para degustar com vocês hoje aqui, eu já vou mostrar o rótulo também. Aí no artigo vocês conseguem ver as fotos que o Celso mandou, tem as fotos também oficiais dos produtos. Aí rolando um pouquinho mais para cima, tem os links de venda, né, caso você queira comprar pela internet, mais alguns estilos aí. Ele também sugere algumas harmonizações no texto, então tá muito bacana essa Fuller's Porter. Ele indica harmonizar com chocolate, né, mais um spoiler. E é isso aí, galera. Então, sem mais delongas, né, deixa eu chamar aqui o Bar do Celso. Olá, Celso! Olá! Seja super bem-vindo. Primeiro eu queria te agradecer por aceitar esse convite, né? Não só para a live, mas também por ter feito essa lista
que ficou maravilhosa. Ela tá super didática, cheia de dicas bacanas para quem quer aprender um pouquinho mais sobre o mundo da cerveja. Muito obrigada, então. Que legal. Não, eu fico feliz em poder ter contribuído aí mais uma vez com a MyBest, de poder sugerir, inclusive, cervejas legais e um material tão didático, efetivamente, como você estava falando, os estilos de cerveja são para descobrir o universo da cerveja, né? E não para complicar. Então vamos explicar para o pessoal poder não passar perrengue, né? Como você falou. Sim, sim, legal. Então vamos lá, que a gente tem bastante. Tenho aqui um roteirão de perguntas que eu preparei antes, né? Mais ou menos perguntando sobre cada uma das cervejas que você indicou lá no artigo. Para quem está chegando agora, o link do artigo está aqui fixado nos comentários. Se não olhou ainda, depois olha lá, né? Daí pode mandar pergunta ao longo da semana também, que a gente vai dar um jeito de responder, né? Mas então é isso. Para começar, o que que uma pessoa, né, que está começando no mundo da cerveja ou ela já está meio familiarizada, o que que é importante? Qual que é a coisa mais básica que a pessoa tem que saber sobre cerveja? Do que ela é feita, enfim. Olha, normalmente a gente fala que conhecer a cerveja é começar até pelas matérias-primas, né? Eu acho que o mais básico que a gente pode passar é isso, né? Você entender o que é malte, o que é lúpulo, a água e a levedura, porque são a partir dessas matérias-primas que a gente vai traçar os sabores da bebida, né? E de acordo com a variação de cada uma dessas matérias-primas, e elas variam muito, a gente vai ter a composição dos 120 estilos de cerveja, né? Então, Sim. você quer que eu explique um pouquinho de cada uma? Então, na verdade, 120 estilos de cerveja, né? Isso é uma coisa enorme. Como que uma É pessoa, muita coisa. como que uma pessoa que trabalha no ramo consegue ficar atualizada com tantos estilos assim? Olha, existem guias oficiais de estilo de cerveja, tá? Então a gente tem alguns guias que vão trazer aí esse catálogo, vamos chamar assim, e você vai acompanhando todo o lançamento todo ano para ver quais são os estilos novos que estão sendo desenhados. Os estilos eles nascem pelo reconhecimento da comunidade internacional. Então, normalmente em concursos de cerveja, as pessoas se inscrevem e de repente eles veem, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, tem um estilo meio novo, né? E aí se registra no guia. Então, manter-se atualizado com relação ao guia, com as notícias que estão saindo, acompanhar as tendências de mercado é essencial para qualquer sommelier profissional. Tá, isso também então vale para quem gosta de cerveja, né, e quer sempre acompanhar e estar antenado, né? Exatamente, né? A gente vale acompanhar os guias e vale acompanhar os veículos próprios do meio cervejeiro. A gente tem revista, a gente tem os blogs, tem os Instagrams dos influenciadores que falam sobre cerveja, e aí você pode ir aprendendo um pouquinho sobre cada um. E aí, quando você se sentir mais à vontade em estudar mais a fundo, você pode, Uhum. inclusive, procurar cursos, né? Tem Uhum. cursos de introdução, tem cursos de sommelier. Aí vai de cada um o quanto quer aprofundar nesse rol. Bacana, Celso. Vamos entrar já então na tua lista, fazer algumas perguntinhas, aí depois a gente faz uma pausa e começa a ler um pouco das perguntas que o pessoal tá mandando aqui na caixinha, pode ser? Show de bola, vamos lá. Então vamos lá. A primeira cerveja da lista é a cerveja tcheca Pilsner Urquell. É assim que fala? Olha aí! Veio Hum, preparado, hein? Pilsner. Isso, é a Pilsner Urquell, né? A gente tá Urquell. aqui, aparece invertido, né? Mas ó, É, não dá Pilsner pra ver. Urquell. Legal. Urquell em tcheco quer dizer original, né? Então é a cerveja, a primeira Pilsen do mundo. Tá? Por isso que eu escolhi ela como tão emblemática assim. Mas você ia fazer uma pergunta, eu te cortei. Ah, é. Essa cerveja, assim, pelo que eu li ali, né? Acho que eu já vi essa cerveja também em outros artigos aqui da MyBest. E ela é uma cerveja clara, dourada e brilhante. E foi ela que inspirou, na verdade, a criação da American Lager, que é a nossa cerveja comercial aqui, né, no Brasil. É isso mesmo? Ela é como se fosse a mãe da Exatamente. cerveja mainstream. Ela é a mãe da mainstream. O estilo Pilsen, né, é o estilo que baseou. Eu vou até servir aqui para vocês verem, Uh! vou degustar isso aqui com vocês. Olha o canecão bonito aqui. Aí a gente Esse é o aprende como é que canecão serve, oficial. né? Uhum. Canecão oficial da marca. Ai, que legal. É, a historinha é bem legal, porque ela é a primeira cerveja clara e dourada do mundo. Né? Foi inventada em 1842, na República Tcheca, na cidade de Plzeň. Né? E antes dela, as cervejas eram escuras. Então, por isso que ela causou tanta revolução. Né? E os sabores eram muito mais intensos. Né? E aí ela nasceu, todo mundo quis fazer uma cerveja clara que nem ela, olha que bonitona, né? Ou fazer o seu estilo de cerveja clara. Quando os imigrantes alemães vão para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos eles fundam as suas cervejarias. Então, 1840, 50, 60, vai muito alemão para lá. E eles começam a fazer esse estilo. Aí entra a Primeira e Segunda Guerra Mundial, entra a Lei Seca, há uma interrupção
desse fazer de cerveja. E na volta de todo esse problema, na década de 40, os americanos vão se basear nessa cerveja para fazer a American Lager, suavizando essa cerveja em aromas, sabores, amargor, para que ela fique mais palatável para aquele pessoal que, naquele momento, tinha esquecido já como é que era a cerveja antigamente, né? Então, aí surge a American Lager, inclusive mais barata. Os Estados Unidos estavam mergulhados numa crise nessa época, a Grande Depressão. Uhum. E o Brasil, então, acabou sendo influenciado por esse estilo, né, americano de cerveja, é isso? Na verdade, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro acabou sendo influenciado. Ele vem com muita força, sendo um estilo de custo barato e tendo margens muito boas. Então, as cervejarias, aos poucos, foram absorvendo esse estilo como a cerveja padrão. Então, ali da década de 40 até a década de 70, basicamente, só havia American Lager no mundo, né? As cervejarias produziam basicamente esse estilo. Aqui no Brasil, até a década de 70, 80, a gente não conhecia direito outros estilos. A gente vai ter alguma coisa a partir da década de 80, porque realmente a gente esquece toda a história cervejeira que a gente viveu antes disso. Tá certo. E uma pessoa, então, que está acostumada a tomar American Lager, né, que é a nossa cerveja que a gente encontra, né, nos supermercados e, né, em grande escala. Se ela quiser dar esse passo para começar a tomar uma Pilsen de verdade, né, ela vai estranhar a questão do amargor? O que ela pode esperar, assim? Ela vai perceber mais potência, tá? Mais potência em todos os aspectos. É uma cerveja de maior corpo, um corpo médio. Ela vai perceber mais amargor, ela tem um amargor que na escala de BU, vamos lá, vai de 0 a 100, é um amargor em torno de 40. Já é um amargor bem mais forte que um American Lager, que é em torno de 10, por exemplo. Né? Tá certo. Ela vai perceber mais aromas de malte, mais aroma de lúpulo, né? Sabor mesmo de malte de lúpulo, lembrando casca de pão de um lado, lembrando um leve biscoito, lembrando um lúpulo herbáceo e meio condimentado. Então, assim, ela é potencializada em tudo em relação ao American Lager. Ela não gera tanto estranhamento porque ela tem uma certa familiaridade, né? Ela parte dos mesmos princípios, mas ela é bem mais potente. Você vai se deparar com alguma coisa maior, você vai dizer, uau! Legal. Né? Isso aqui é o que deveria ser uma Pilsen. Legal. O Marcos.kf até comentou aqui, agora quero tomar uma Urk. Eu acho que já deu vontade aí, só de ele ver você servindo. Tem que... Saúde, Marcos. É. E ele até comentou depois um pouquinho mais embaixo, com copo original e tudo, hein? Copo original. Esse daqui é o bonitão. Eu ganhei do importador aqui no Brasil, vem com a grafia toda aqui, é super legal. Muito legal. Então, é o copo original da marca. Esse aqui é meu queridinho. Esse é só para os VIPs, né? Ó, o Edson também comentou aqui, estou tomando agora uma Lagunitas IPA. Boa! Eu sou muito fã de IPA. Entrei nesse mundo tomando IPA. Tem alguém tomando também... a Indian Pale Ale tá aqui. O Marcos também tá tomando Lagunitas, gente. Nossa, que coincidência, hein? Lagunitas tá com tudo, olha aqui, ó. Tá com tudo. Vou até pedir licença, olha aqui, ó. Tá aqui, Lagunitas IPA, né? Todo o arsenal aí, que bacana. Bom, então vamos lá agora. A gente vai falar então sobre o próximo estilo de cerveja que está lá no artigo do Celso, para quem chegou agora. Né? A gente está falando sobre 10 estilos de cerveja que todo amante de cerveja, descobridor de cerveja agora precisa conhecer, né? E o segundo é uma cerveja de trigo alemã, né? Weissbier ou Weizenbier, né? Tem duas formas de falar, cada uma significa uma coisa diferente, né, Celso? E o que diferencia, na verdade? Essa é uma pergunta que eu tenho muito forte, assim, porque eu também não entendo quase nada, assim. Eu gosto de tomar minha IPA ali de vez em quando, gosto de uma Weiss, mas, por exemplo, o que diferencia uma Weizenbier alemã quando você vai para uma Witbier, que é belga, né? Tem diferença ou é só no nome, é só no país? Tem sim. Na verdade, em comum, elas só têm o fato de usar trigo na receita, né? Elas são bem diferentes. São duas culturas diferentes que produziram suas cervejas brancas. Weissbier, com 2 S, é cerveja branca. Weizenbier, em alemão, é cerveja de trigo. A Witbier, Wit, né, W-I-T em flamenco, quer dizer branco também. Então é cerveja branca. A receita da versão alemã, ela leva em consideração a fermentação. Né? Então os aromas e sabores produzidos pela levedura durante a fermentação são destacados. Lembram principalmente banana e cravo. Né? É uma cerveja de um corpo médio, ela é mais intensa, né? De um corpo mais elevado. Ela é o pão líquido, né? Você toma uma Weizenbier, você ufa, né? É aquela cerveja que dá uma estufadinha. A Witbier é super leve. Apesar de também usar trigo,
ela vai usar casca de laranja e semente de coentro na receita. Então, vai realmente os produtos na receita da cerveja, que vai trazer uma citricidade, vai trazer um condimento para ela, e com a base de chile. Então, é uma receita muito mais leve, muito mais refrescante, tá? E como os belgas gostam muito, cheio de coisa na cerveja. O belga, ele coloca vários temperos, várias frutas. Ele nunca teve uma lei da pureza alemã para proibir isso para ele. Então, ele continua fazendo cerveja assim. Continua inventando, né? E a gente aqui no Brasil também tem muita cerveja de trigo também. A gente vai falar depois, mais pra frente, de um outro estilo, que eu acho que talvez você comente, mas a cerveja de trigo brasileira, a gente pode dizer que ela é mais parecida com a cerveja de trigo, né, com a Weissbier ou com a Witbier ou não? O brasileiro mistura tudo e gosta de fazer todos os estilos. A gente tem poucos estilos nossos, né? A gente vai falar de um lá no final, né? Que seria a Catarina Sour, né? Que é um estilo que está aparecendo como o primeiro estilo brasileiro. Mas ele é uma cerveja que tem como base um estilo alemão, que é a Berliner Weiss, cerveja de trigo ácido, né? E leva fruta. Então ela vai nessa tendência das cervejas sours hoje em dia, as cervejas ácidas. O que é diferente também da Weizenbier, né? Que não é ácida ou não tem acidez desse tipo. E também é diferente ali da Witbier também, tá? Então ele vai para uma linha mais das sours, né? Tá certo. Então, já que a gente está falando, né, desse segundo estilo, eu vou mostrar aqui o que eu escolhi hoje para abrir para a live. Dei aquela corridinha no supermercado hoje para garantir. E tá aqui servidinha no copo. Só que não deu para servir todo, até o fundinho, né, que tem aquele estilo de servir, porque o meu copo não tem o tamanho da garrafa. Não é um copo para Weizenbier. Mas eu tô feliz aqui com ela. Até deixa eu dar um golinho aqui. Saúde, pessoal. Mas foi muito bem, viu? Agora é só tomar uns golinhos, circundar aí a garrafa e colocar a levedura dentro. Né, tem que aproveitar todo o restinho que fica lá, né, depositado. Bacana, então essa foi o segundo estilo de cerveja, né, que tá lá no texto, é a Paulaner Weissbier. E aí a gente vai para a próxima, que é uma do estilo Extra Special Bitter. Essa foi totalmente novidade, né, acho que eu não conhecia, assim, eu já ouvi falar, mas sempre fico perdida, eu sou aquela que fica perdidona quando vê aquele quadro, peço ajuda para os amigos para escolher, porque realmente é muito estilo de cerveja. Mas essa, então, eu vou ler aqui minha pergunta, tá? Antes da Pilsen, todas as cervejas mais claras eram chamadas de Pale Ale, certo? Isso foi o Celso que colocou no artigo. Como esse estilo foi sendo subclassificado com o tempo, Celso? Você mencionou a English Pale Ale, a Ordinary Bitter, Special Bitter e daí a Extra Special Bitter. Como que a gente pode diferenciar isso? Como que isso aconteceu, né? De serem criados tantos estilos assim a partir de um primário? Olha, o que acontece é uma evolução na tecnologia de malteação, né? A cerveja europeia, até mais ou menos 1600, era toda marrom, né? Era a cerveja que vinha da Idade Antiga, que vinha da Idade Média, porque na hora de secar os maltes, você colocava fogo embaixo, literalmente secava por calor de fogo. Então ficava marrom. Os ingleses, perto de 1630, inventaram um malte mais claro. Só que claro, naquela época, obviamente, era mais claro que o marrom, né? Não era ainda dourado, brilhante, como a Pilsen vai ser. E essas cervejas feitas com esse malte mais claro, cobre, né, era uma cores assim, entre cobre e âmbar, acabaram sendo chamadas de Pale Ale, genericamente, né? Então você vê até toda essa nomenclatura, né, era muito comum. Apesar dos cervejeiros se referirem à cerveja como Pale Ale, por conta do malte mais claro, que era o malte Pale Ale, o pessoal nos bares chamava de bitter, as amarguinhas, né? Porque elas também foram as primeiras cervejas na Inglaterra a trazer um amargor maior de lúpulo, né? E acabou surgindo esses dois nomes. A partir do período entre guerras, já no século XX, a gente começa a dividir um pouco, né? Os ingleses começam a dividir um pouco o que é cada uma. Então aí você vai ter a Pale Ale, que é aquela classic original, e aí você vai ter os estilos de bitter por força alcoólica e de corpo, de intensidade, de extrato, que a gente fala. Então, o mais leve, o Ordinary Bitter, tem até uns 3,5%, 4% de álcool. A partir de 4 até 5, a gente vai ter o Special Bitter. E a partir de 5 até 6, mais ou menos, você vai ter o Extra Special Bitter. O Extra Special Bitter, ele foge um pouquinho da regra, porque ele é criado muito tempo depois. Ele é criado em 1970 pela cervejaria Fuller's, né, que vai trazer esse estilo pela primeira vez. Já é um estilo bem mais moderno, onde já havia toda essa classificação e foi criado intencionalmente para ser mais intenso que a Special. Tá certo. E essa que você indicou aqui na lista, na verdade, é uma cerveja brasileira, né? Que você falou que foi premiada, é isso, né, Celso? Capa Exato. Preta. Essa é a Capa Preta Pale Ale, English Pale Ale, né? Na verdade, ela é uma Extra Special Bitter e já foi premiada em concurso nacional e internacional. Ela é referência
e numa cervejaria da Cervejaria Capa Preta de Minas Gerais, que é muito legal, assim, a cervejaria, eles fazem ótimas cervejas também, além dessa, mas essa é aquela emblemática. Tá certo, então, olha aqui do comentário que eu fiz do copo ali, voltando um pouquinho, o Frederico Freire falou que o copo que eu tô usando é um copo pint, né? E a Weiss Beer, ela vem com 500 ml. Tá Ela vem com, a garrafa é aproximadamente 600, né? Então aí você vai ter... Essa aqui tá falando que tem 500 ml, só para quem tiver curiosidade, volume alcoólico é 5,5%, tá, galera? Aliás, é aquele copão de Weizen, que é o copão para servir esse estilo de cerveja. Ele é mais fininho, né? Legal. Legal, comentário aqui do Frederico. Então, valeu, Frederico. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, então a gente está comentando a lista do Celso sobre 10 estilos de cerveja que todo cervejeiro precisa conhecer. A gente já falou de 3 estilos e agora eu vou fazer um intervalinho aqui, vou ver o que chegou de pergunta do pessoal. Como descobrir um sabor e harmonização perfeita para cada estilo? Nossa, isso é uma pergunta bem ampla, né? Olha, é bastante amplo, tá? Para você poder harmonizar um estilo de cerveja, a gente normalmente segue 4 diretrizes básicas. Então, vamos ver, se eu te der as diretrizes, vamos ver se você consegue encaixar. Nossa. A primeira diretriz é intensidade. Cervejas leves harmonizam com pratos leves, cervejas mais intensas com pratos mais intensos. Se fosse diferente, a cerveja passaria por cima do prato, ou as aromas e sabores do prato passariam por cima da cerveja. Aí você tem 3 formas de combinar os sabores. A harmonização é a combinação dos sabores de maneira que eles interajam, né? Primeiro, por semelhança, tá? Então, você vai procurar aromas e sabores semelhantes na comida e na bebida. Então, por exemplo, há um brownie de chocolate, né, que tem aroma e sabor de chocolate, com cervejas de maltes torrados, né? A London Porter, a gente vai falar daqui a pouquinho dela, né? Cervejas de maltes torrados que vão lembrar chocolate. Legal, né? Então você vai estar colocando chocolate com chocolate e vai enfatizar o chocolate. Outra forma de fazer é por contraste. Você vai interagir sabores específicos que eles têm interações no sentido de diminuir os aromas e sabores ou enfatizar. Muitas vezes você tem uma banda inteira tocando os sabores e você quer ouvir só o violino. Então você vai diminuir os outros instrumentos. E aí o contraste funciona mais ou menos assim, tá? Então, por exemplo, o álcool, o amargor e a gordura, o álcool, o amargor e o gás carbônico da cerveja contrastam a gordura dos pratos. Então, limpam a boca para você ter um próximo gole novo de novo. E depois tem a complementação, que é o ato de você colocar um sabor por cima do outro. Combinações que já funcionam no dia a dia. Por exemplo, Romeu e Julieta, legal, não é? Tal fazer com cerveja. Uma cerveja de goiabada com um queijo. Né, um queijo Minas Fiscal, ou aí o queijo que você quiser brincar no teu Romeu e Julieta. Funciona muito bem porque já funciona na realidade, já são combinações que a gente conhece, né? E aí a terceira forma de harmonizar. Então, sabendo disso, você consegue fazer uma harmonização através dos aromas e sabores da comida e da cerveja. Top, hein? Nossa, uma aula de harmonização em quantos minutos? 1 ou 2 minutinhos aqui, muito bacana. Eu fui mais rápido possível. Acho que é um pouco o princípio também para quem gosta de vinho, né? Esses são os princípios parecidos também, né, Celso? Tem a harmonização por contraste, por semelhança, né? Tem essa coisa de limpar o paladar também, né? Quando tem o gás carbônico e o ácido, então acho que quem também curte vinho, né? Acho que acaba usando esses princípios também, né? O vinho, ele usa os mesmos princípios, só que os sabores e aromas são diferentes, né? O que a gente espera de uma cerveja é diferente do que a gente espera do vinho. Mata, certíssimo. Então tá, vamos lá. Tem uma segunda pergunta aqui na caixinha, deixa eu fixar ela. Que tipo de cerveja é melhor para quem não gosta de gosto amargo? Cervejas que não vão para a linha dos amargos. A gente tem cerveja que vai para a linha dos ácidos, cerveja que vai para a linha dos adocicados, por exemplo. Então, vamos dar alguns exemplos. A Witbier, por exemplo, que a gente mencionou, cerveja de trigo belga, ela é bem leve, ela é suavemente ácida e um pouquinho docinha, e ela não vai ter nada de amargura. Então é uma boa escolha. A Weizenbier, cerveja de trigo alemã, normalmente, inclusive, é o primeiro passo das pessoas dentro da cerveja artesanal, porque ela tem um sabor mais adocicado, frutado. Você pode ir para cervejas como a Irish Red Ale, estilo irlandês de cerveja vermelha, lembra bastante caramelo tostado, ou uma English Brown Ale, né, que também é uma cerveja que vai lembrar até um pouco de chocolate. Então, existem várias opções. É só conhecer um pouquinho mais ali o universo cervejeiro de opções para você ir para lá. Mas, se você tem dúvida, pergunte pro garçom. Eu queria alguma coisa de baixo amargor. O que você tem? Legal. Acho que o lance é não ter vergonha, né? A gente tem que ir perguntando mesmo para ir descobrindo esse mundo e cada experiência, né, trazer uma nova informação, né?
Exato, exatamente. Assim, eu aprendi muito, eu digo, não só estudando cerveja, mas entrevistando pessoas. E por quê? Eu tinha cara de pau de perguntar, né? As coisas Uhum. mais óbvias. Ó, eu sei que isso é meio óbvio, mas por que isso, né? E aí a gente vai aprendendo. Bacana. Ó, vou fazer mais uma pergunta aqui da caixinha, daí a gente volta pro nosso roteiro, tá? Existe algum drink que dá para fazer com cerveja? Pessoal aí que tá na moda, né, dos drinks. Vários, vários. Cerveja Hum, tem toda uma categoria de drinks. Normalmente não são drinks batidos, né? Eles não usam coqueteleira, até porque tem gás carbônico na cerveja. Se você fizer assim, explode, né? Então o aham. gás vai para tudo que é lado e você toma um banho. Então são drinks montados ou mexidos. Michelada, por exemplo, é um drink clássico mexicano, que é feito com cerveja American Lager, pimenta e sal e limão, né? E também espremidinho de limão. A Hum, gente tem, por exemplo, o Black and Tan, em inglês, que daí é um montado. Então você vai colocar uma cerveja Pale Ale, né, até a metade do copo, aí você coloca uma colher invertida assim dentro da e derrama uma stout por cima, né, uma cerveja escura. uau. E aí ele vai ficar bifásico, né? Então esse é um drink montado só com cerveja. E você tem outros drinks festeiros também, aquela bagunça, né? O Irish Carbon é um deles, né? Você pega um pint de dry stout, uma Guinness, por exemplo, e Uhum. um cabalito de a bebida alcoólica, né? Um destilado. Metade dele você preenche com Baileys, que é o licor irlandês, e metade com uísque irlandês, tá? E aí você vai fazer aquela brincadeira. É uma brincadeira de vira, né? Você vai deixar um pouquinho do copo sem cerveja, você vai jogar esse copo dentro do pint e vai virar ele inteiro. Uau. Então tem até Virar o pint drinks desse inteiro. tipo. Os irlandeses fazem assim. Esse é o Irish Carbon, né? Pessoal, Então essa tem live vários tipos. é só uma observação, né? Essa live é só para maiores de 18 anos, por favor, né? Eu até esqueci de colocar isso na descrição ali, mas a gente, ó, não compartilhe com quem tem menos de 18 anos, por favor. Exatamente, exatamente. Mas você Tinha tem um vários drink, drinks, tá? tinha um drink que eu tomava na minha época, né? De adolescência, assim, já com 18 anos, né? Adolescente meio tardia, que era a caipirinha de cerveja. Você já experimentou? Já experimentei. Confesso que não foi minha praia, não. Eu acho que Não. caipirinha é de cachaça mesmo. Não, não funcionou. Mas você tem várias misturas de cerveja com limão que dão certo. Os ingleses têm o shandy, né? Que é uma mistura de suco de limão, metade suco de limão, metade cerveja, né? E os alemães têm os Radlers, né? Radler a gente já ouviu por aí, que tem algumas pessoas lançando Radler, que é metade de cerveja de trigo e metade de suco de limão, o tradicional. Né? São drinks feitos para ser refrescante e menos alcoólicos, então você pode beber eles por um longo período. Legal, legal. Nossa, tem um arsenal muito grande aí, né? Então, quem perguntou aí, né, pro Celso se tinha drink que dava para fazer com cerveja, tá aí, várias ideias, né? Bom, pessoal, vamos voltar então aqui para nossa lista, né? A gente está falando sobre o artigo que o Celso publicou lá com a gente no site da MyBest. Aliás, quem está vindo aqui nessa live pelo perfil do Celso, aproveita e segue a MyBest, que a gente tem muito conteúdo sobre cerveja, sobre vinho. Se entrar no site, você vai ver. A gente fala sobre beleza, sobre carro, sobre uma infinidade de coisas, né? E também, quem chegou aqui pelo perfil da MyBest, vai lá conhecer o Celso, ver o material que ele produz lá sobre cerveja. Tem muita coisa bacana, conteúdo super didático, né? E super atualizado. A nossa próxima cerveja é uma Porter, né? Tô falando bem com o sotaque aqui de Curitiba mesmo, né? Uma Porter. Deixa eu ver aqui, a Fuller's London Porter, né? E você colocou no artigo uma coisa que me chamou a atenção, Celso, que essa Porter era feita com maltes antigos. E por isso que ela fica mais amarronzada, tal. Explica isso pra gente, assim, como que seria um não malte antigo, o que é o malte antigo e qual que é a diferença? A gente até estava falando dessa evolução da tecnologia de malteação, né? Como era mais difícil fazer cervejas mais claras que o marrom, e a Pale Ale foi a primeira mais clara, e depois a Pilsen aperfeiçoou isso sendo dourado, também era difícil fazer cervejas mais escuras que o marrom. Então, cervejas pretas, né? Uhum. Então, em Londres, ali começo do século XVIII, né? Até metade do século XVIII, começo da Revolução Industrial, o pessoal do Porto de Londres, os trabalhadores braçais, faziam umas cervejas mais escuras. Eles pegavam cervejas velhas, né? Cervejas mais antigas, guardadas, misturavam com uma série de bebidas e ficavam um negócio preto, escuro, torrado. Uhum. E os cervejeiros vendo aquilo, eles viram, pô, tem um mercado aí. E eles vão tentar fazer uma cerveja mais escura. Só que o malte incendeia, né? Então você tenta torrar ele muito alto, ele começa a queimar.
Então, com esses maltes antigos, né, nesse formato, vamos dizer, de malteação antiga, né, que era basicamente o fogo embaixo e o malte em cima, você conseguia chegar até certas cores como o marrom. Então, essa primeira porter feita nessa época era a Brown Porter, né, que é essa daqui, né? Essa é uma cerveja que procura reproduzir a ideia de uma Brown Porter, dessa porter original, né? E por isso que ela é marrom, porque naquela época a primeira porter era marrom, era o máximo que você conseguia naquela época. E aí você fazia a cerveja com aquele malte e ficou um super torradão que a galera gostou, né? Só no começo de 1800, lá por 1830, que é inventada uma tecnologia que é o tambor de torrefação, que você bem efetivamente vai conseguir fazer um malte preto. Ele funciona como uma betoneira, ele vai girando e torrando, e quando o malte ameaça incendiar, ele solta um spray de água em cima, umedece o malte e continua torrando. E aí você vai ter a invenção das stouts, né, que já nascem de cor preta, né? Então, quando eu falo malte antigo, é o malte do jeito antigo, naquela malteação antiga, né? Tá e aí certo. eles vão trazer essa cerveja para reproduzir essa sensação. Então, a Stout, ela vem como uma evolução, na verdade, a Stout não é um dos estilos que você listou lá, né, Celso, mas ela vem como uma evolução da Porter, então? Uma sequência, Isso, vem na sequência, né? A Stout, ela nasce como Stout Porter, inclusive, né? Depois que a tecnologia de malteação muda e percebe-se que aquele malte marrom era muito ineficaz do ponto de vista técnico, tá? Há uma mudança muito grande na forma de se pensar a cerveja e como é que você vai fazer esses maltes acontecerem. E com essa mudança de maltes, muitos cervejeiros acabam usando açúcar queimado, outros materiais, para deixar a cerveja escura e simular essa porter aqui. E não dá certo, o pessoal cai em desgraça, né? Outros cervejeiros vendo isso acontecer disseram assim, vamos fazer isso direito. E daí vão pegar aquele malte preto, torradão, né, que saiu daquela nova tecnologia, apesar de mais caro, e vão fazer uma cerveja preta, forte, bem torrada, e vão chamar de Stout Porter. Stout era um sinônimo de força na época. Então seria a Porter forte, a volta à antiga Porter, né? E com o tempo perdeu esse Porter do nome e ficou só Stout. Uau! Ó, muito Japão aqui até fez um comentário. Nossa, o Celso sabe muito. Palminhas. Obrigado, sabe mesmo, obrigado. Né? Nossa, muito conteúdo aqui, gente. Tá aí há um tempinho já falando de cerveja, né? Porque aí a gente vai conhecendo cada vez mais as histórias, entendendo a evolução tecnológica, tudo isso. 15 anos, né, Celso? São 15 anos. Eu comecei a escrever sobre cerveja no meu blog em 2006, né? Em 2009 eu levei ele para o jornal onde eu trabalhava, em Curitiba. Eu sou de Curitiba, nascido e criado, né? Meu sobrenome é Zniskowski, então dá para perceber que eu venho daí, né? E estou aqui em São Paulo há 8 anos, né? 9 anos, para ser mais específico. E aqui sempre trabalhando com cerveja. Aqui eu já entrei de vez no mercado cervejeiro. Hoje eu sou mais um sommelier que também é jornalista do que um jornalista que é um sommelier. Tá certo, mas você ainda comenta, né? Tem os quadros que você participa na Rádio CBN, aqui de Curitiba também, né? De vez em quando eu vejo lá no teu perfil. Continua sempre, né, nessa ligado jornalismo e cerveja junto. Bacana. A gente não perde o vício, né? O jornalismo, como dizia um velho editor meu, o jornalismo é como cachaça. Você não larga, não tem jeito. Eu sou do teu time, então. Vamos lá. Próxima cerveja da lista é uma Double. Fala Double ou fala Double? Double. Double, ó. A gente tá saindo, então, da escola inglesa, estamos entrando na escola belga, né? Exatamente. Ó, já tá aí. Aliás, a foto, quem tiver curiosidade, vai lá no artigo ver, porque a foto que o Celso mandou dele com essa cerveja tá bem legal. Eu tava com frio naquele dia. Então, fala um pouquinho dessa cerveja. Na verdade, as cervejas belgas, elas têm muita tradição das cervejas de abadia, né? Feitas por monges, né? E o que é essa double, né? Qual que é a diferença desse estilo para outros, né? Que daí a gente ouve. Tem double, tem triple, tem quadruple, né? Então, fala um pouquinho aí explica o que é essa cerveja. Bom, no final da Idade Antiga, com a queda do Império Romano, né, o que acontece? Há uma grande fragmentação na Europa, né, e começa a Idade Média, propriamente. E na Idade Média, a cerveja vinha de 2 lugares, basicamente, das tavernas, né, que eram ainda lideradas por mulheres, né, que vendiam, comercializavam a cerveja, ou dos monastérios. Os monastérios, os monges, eles tinham todo o seu princípio religioso, mas a cerveja fazia parte do dia a dia.
Também havia um outro fator. Naquela época, a gente tinha muito problema com doenças relacionadas às condições sanitárias da cidade, né? Então, a água potencialmente era uma água contaminada. Ou você sabia muito bem de onde a água vinha, ou você tomava cerveja. Porque a cerveja, ela não prolifera micro-organismo patogênico, aqueles que fazem mal para a nossa saúde. Ela é uma bebida ácida. E nesse tom de acidez, né, nesse nível de acidez, esses micro-organismos não resistem. Então, a cerveja era segura do ponto de vista alimentar. Então, os monges usavam para o seu dia a dia e o excedente eles vendiam. E aí, os monges têm uma diferença em relação ao resto das pessoas, né? Eles eram alfabetizados, eles tinham acesso ao conhecimento científico produzido que estava nas bibliotecas da Igreja Católica. Então, eles começaram a usar esse conhecimento para melhorar as técnicas de cerveja e para guardar a cultura cervejeira. Eles registravam as receitas, eles registravam aquela evolução, e tudo isso acabou que a tecnologia cervejeira deve muito aos monastérios nesse sentido. Uma das coisas que eles inventaram foi a água de lavagem do bagaço do malte. Tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer cerveja. Você moe o malte, isso bem de maneira bem superficial, tá? Moe o malte, mistura com água, vai aquecer em determinadas temperaturas e depois essa casca toda tem que sair. Só que quando você filtra essa casca, normalmente num fundo falso, ainda fica muito açúcar nessa casca e o açúcar é essencial para você fazer cerveja. Então, se tirava o mosto primário, né, que é bem açucarado, se fazia uma cerveja com ele. Colocava num barril separado, marcava com 3 xizinhos e deixava lá e fermentava separado. Se lavava a primeira vez o bagaço, saía uma água menos açucarada, marcava num barril com 2 xizinhos. Saía uma última água, lavava pela última vez, uma água bem pouquinho açucarada, marcava com 1 xizinho e fermentava separado. Essa de 1 xizinho era single. Single por quê? Single 1x, né? E era a cerveja menos alcoólica, menos açúcar, menos álcool no final. E aí os monges usavam no dia a dia, na alimentação, no seu dia a dia, né? Não tinha expediente no mosteiro, como eu costumo brincar. A Dúbel só era servida aos dias santos, quando você não tinha expediente no mosteiro e eles podiam beber um pouquinho mais, era mais alcoólico. E a Tripel era vendida aos visitantes, né? Então essa é a origem dos nomes. Os nomes estavam relacionados à quantidade de xizinhos que estavam nos barris. Por que X? Por que não escrever se eles eram alfabetizados? Nem todo mundo no mosteiro era alfabetizado, tinha trabalhador braçal também, né? Então, essa historinha acabou dando nome e origem aos nomes, né, dessas cervejas, né, que a gente usa até hoje, desses estilos. Estilos de abadia são aqueles estilos que tradicionalmente foram feitos em mosteiros, por isso que Dúbel e Tripel, por exemplo, continuam sendo chamados de estilos de abadia. E eles, hoje em dia, eles são só feitos em abadia ou esses estilos podem ser feitos também em outros lugares? Como é que fica essa questão do selinho? Os estilos são livres, tá? Os estilos são livres, qualquer um pode fazer. O que acontece é que existem algumas denominações. Se você faz a cerveja ainda hoje dentro de uma abadia, um monastério, na Bélgica você ganha um selinho de cerveja de abadia. Tá? No caso da Westmalle, é uma cerveja trapista, né? Ela tem um selinho de autêntico produto trapista, que está bem pequenininho, não vai dar para ver. E isso indica que é feito por uma ordem específica da Igreja Católica, que são a Ordem dos Trapistas. Ficou reconhecida por fazer muito bem cerveja e outros produtos. E daí só eles podem usar esse nome trapista. Então é uma denominação de origem. Daí só vai aquelas que têm um selo de autêntico produto trapista, que pode ser chamada de cerveja trapista. Tá certo. E voltando então na Dúbel, Celso, o que a pessoa pode esperar, né, sensorial, no sabor dessa cerveja? É uma cerveja mais adocicada? Ela é uma cerveja mais adocicada, é uma cerveja com maltes em destaque, então você vai lembrar principalmente de chocolate, caramelo, toffee, tostado. E ela vai ter um dulçor maior, né? Então é uma cerveja que cabe bem com a pessoa que fez a pergunta lá, que esqueci o nome dela, meu perdão. A Dúbel vai muito bem. É uma cerveja mais alcoólica, tá? Ela vai ter em torno de 7% de álcool, mais ou menos. Essa aqui que eu tenho é 7%, a Westmalle Dúbel. E ela tem um frutado e um condimentado típico das cervejas belgas. Esse frutado vai lembrar aqui nessa cerveja banana passa, ameixa seca, uvas passas e um condimentado como noz moscada, que é algo muito típico ali das cervejas belgas, né? Então é uma cerveja bem completinha, gostosa e aquecedora. Um teor alcoólico maior gera uma sensação de aquecimento maior na gente. Confesso que eu fui buscar essa cerveja hoje, não encontrei, porque hoje estava o dia propício aqui em Curitiba para tomar ela, mas vai ficar para a próxima. Estou super curiosa para provar. A cerveja é um clássico, vale super a pena. E daí a gente entra também numa outra cerveja belga, né? Você já comentou um pouquinho, que é a Belgian Triple, né?
Essa não tem o selinho de abadia, né? Mas é uma cerveja belga também que segue o estilo triple, né? E o que você pode contar? Ela é uma cerveja, parece que ela é um pouco mais potente, né? Um pouco mais alcoólica do que uma Double. O que esperar dessa cerveja? Quem tiver na dúvida aí, tá começando a conhecer os estilos belga, quer escolher entre uma Double e uma Triple, como que a pessoa escolhe? A Triple, ela é uma cerveja clara hoje em dia, né? Na evolução da tecnologia, uma faça mais uma vez. A Double é da época que a cerveja era toda marrom. Quando a Pilsen nasce em 1840, tem aquela reação das outras pessoas em querer fazer estilos claros, como a Pilsen. Todo mundo queria uma cerveja clara, né? E aí, no começo do século XX, um mosteiro, você veste mal, vai transformar a sua Triple, que era até então escura, em uma cerveja clara. E produz a Westmalle Triple, que é a mãe das triples. Apesar disso, eu não indiquei a Westmalle Triple, eu indiquei a Triple Carmelie, que nasceu no mosteiro carmelita, né? A receita é de mosteiro carmelita, mas hoje não é feito mais óleo. Então, essa cerveja, ela é mais leve e refrescante, né, do que outras versões de triple, mas ainda intensamente alcoólica. Ela pode chegar a 9% de álcool. É uma cerveja clara, bastante frutada, lembra pêssego, damasco, pera, maçã, uvas verdes, muitas vezes. Até um pouco de fruta cítrica pode aparecer, como laranja. Condimentado como pimenta do reino. Né? E aí um malte como pão, um pouquinho de mel. Assim. Então esse mel com as frutas vai gerar alguma coisa como compota de pêssego, compota de damasco. Né? Então é uma cerveja complexa, né? Tem várias camadas de sabor e mais alcoólica ainda, apesar de clara. O pessoal acha que a cerveja clara é mais levinha. Não é não. Né? Não é. A Triple, né? Ela é ainda mais intensa do que a Double em termos alcoólicos. Tem que esperar uma pancadinha alcoólica aí, né? Ela é potente, você tem que tomar pequenos goles. Não dá para tomar de canecão. Assim. Sim, e o bacana da cerveja artesanal é isso, né? Não é aquela cerveja que você tem que tomar um monte e encher a cara, né? Essa é uma cerveja para você degustar. Exato. A gente fala no meio da cerveja artesanal, tem um ditado que é beba menos, beba melhor. Beba pelo sabor da bebida. Beba porque é legal, pela história, pela cultura. Não beba para encher a cara. Né? Não é essa a ideia. Eu acho que a gente já passou um pouco dessa fase, né? Tudo bem, tem uma fase que você é meio adolescente e quer testar seus limites, né? Mas não é o caso. Beba moderadamente, beba com consciência. Legal. Ó, vou colocar mais uma pergunta aqui na tela. Acho que dos estilos que a gente já falou, talvez você já consiga responder isso facinho. Qual tipo ou marca de cerveja você recomenda para quem deseja começar a apreciar? Acho que a gente falou de alguns já, né? Falamos. Normalmente a gente vai para os estilos mais adocicados, que geram menos estranhamento. O amargor e a acidez geram um pouco de estranhamento, porque culturalmente o brasileiro está muito acostumado com doce. E doce muito doce, né? Tipo brigadeiro, né? É uma coisa assim que espanta qualquer europeu, americano, porque é doce demais. E a gente está acostumado com isso. Então, cervejas mais adocicadas, como a Weizenbier, a Witbier, a Double, que a gente falou aqui, a própria Triple, apesar de mais alcoólica, ela não é amarga. A Irish Red Ale. Então vai ter várias assim que vão trazer esse perfil mais adocicado que é interessante aí para assustamentos, né? E à medida em que você vai acostumando com a ideia de uma cerveja amarga, aí você começa aí aos poucos nas cervejas mais amargas, né? Então começa pela Session IPA, uma IPA mais leve, mais amarga, vai para uma New England IPA, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai para uma American IPA, uma Double IPA, né? Aí você vai acostumando o seu paladar com a amargura. Sim, justamente o que a gente vai falar agora é uma American IPA, né? IPA, Indian Pale Ale. E o que diferencia, na verdade, Celso, né? Já que é uma cerveja, a gente está falando de cerveja para iniciante, né? É uma American IPA para uma IPA. Olha, a IPA é um estilo inglês, tá? Ela nasceu na Inglaterra no final do século XVIII, começo do século XIX, como uma cerveja para exportação. Ela era enviada para a Índia. Então é a Pale Ale inglesa, aquela genérica, né? E ia para o mercado indiano. Os ingleses já sabiam, desde muito tempo, no começo do século XVIII, 1700 e bolinha, que qualquer cerveja para viajar precisava de mais lúpulo, né? Então eles colocavam mais lúpulo na cerveja, a cerveja para ela poder aguentar a viagem. O lúpulo é também um conservante natural, e é por isso que ele foi usado na cerveja lá no ano 1000 pela primeira vez. Então eles colocaram mais lúpulo, a cerveja passou por algumas evoluções, foi feito com uma água mais mineral, uma água mais rica em minerais, que vai dar um sabor mais amargo ainda para ela.
Mas essa cerveja ficou esquecida ao século XX. Então, no século XX inteiro, ela basicamente sumiu, desapareceu. Os americanos, quando eles vão refazer as cervejas, eles fazem um renascimento da cerveja artesanal, vamos dizer assim, né? Eles resgatam toda essa tradição, essa história que a gente tinha esquecido. Na década de 70, eles revivem a IPA. Só que lá eles colocam os lúpulos americanos e não os lúpulos ingleses, que eram tradicionais. Então, a gente divide normalmente a English IPA e a American IPA pelo tipo de lúpulo que ela utiliza. Os lúpulos ingleses são mais herbáceos e terrosos, enquanto os lúpulos americanos são mais frutados, cítricos e resinosos. Tá? Então, é essa lupulagem que vai trazer o principal aroma, né, da IPA, que vai fazer a diferença. Ah, legal. E aí tem uma pergunta aqui que eu acabei de ver. Nossa, tá cheio de pergunta aqui na caixinha. Vou ter que começar a deixar as minhas de lado e chamar do pessoal aqui, ó. IPA, APA e BOC, tem muitas diferenças na harmonização? Eu acho parecidas nesse ponto. Muita. A IPA e a APA são cervejas hop beer, são cervejas lupuladas, né, que o lúpulo é o protagonista e o amargor é destacado. Enquanto uma BOC é uma cerveja mais adocicada e alcoólica, encorpada, de estilo alemão, né? E os maltes são mais intensos, são maltes tostados, caramelizados, lembra muito caramelo, castanhas, né? Então elas vão mudar muito de perfil, né? Então a IPA e a APA são mais parecidas, mas a BOC ela muda bastante. Então isso vai gerar combinações diferentes, né? Possibilidades diferentes, né? Então enquanto uma IPA e uma APA vai bem com um hambúrguer, né? E vai gerar uma sensação de limpeza da boca pelo amargor, tirar a gordura, enfatizar o sabor da carne de uma certa forma, a BOC faria um papel diferente, ela levaria para um resultado diferente. Não é que ela não possa ir com o hambúrguer, ela pode, né? E ela vai também para essa limpeza, mas ela vai enfatizar o sabor da carne, né? Enquanto no outro você vai estar dando um pouco de cítrico em cima do sanduíche. Então ela vai ter resultados diferentes por ter sabores diferentes. Uma boa dica com uma BOC é carne de porco, né? Muitas vezes a gente vai colocar aí uma boa bisteca, um empanado, né? Uma bisteca empanada, alguma coisa assim, vai muito bem com essa cerveja, ou churrasco. Churrasco vai muito bem com uma BOC também. Boa. Ó, o Vinícius aqui já comentou, da American IPA eu adoro. Tô com uma Baden-Baden aqui. Muito bom também. Tá todo mundo cheio de IPA aí, a galera Tá, tudo né? head aqui na live. Eu gostei de ver. Tem o Cassiano também. Boa noite, mestre. Mandou um alô para você aí. Grande Cassiano. Vamos lá, então. A próxima pergunta aqui é da Miwa. Ela pergunta da cerveja Stout. É considerada amarga? Eu não acho amarga, mas meus amigos falam que para eles é. Ela até colocou um emoji assim. Então, tem várias questões, porque não existe uma só Stout. Existem várias Stouts. Assim como não existe uma só Porter. Existem várias Porters, né? Então, essa divisão, essa subdivisão do estilo, ela conta muito para a gente entender o perfil, tá? A gente tem, por exemplo, a Porter, a Brown Porter que a gente sugeriu, e existe a Robust Porter, muito mais intensa, muito mais torrada, né? Aí as Stouts tem Sweet Stout, Oatmeal Stout, Dry Stout, Russian Imperial Stout, é Stout que não acaba mais. Então depende muito qual Stout você está se referindo. A clássica, a Guinness, é uma Irish Dry Stout. Classicamente ela tem um final mais amargo e seco, né, que enfatiza ainda mais esse amargor. Mas é um amargor de maltes torrados, não é um amargor igual do lúpulo. O amargor de malte torrado lembra um pouco o café sem açúcar. E se você está acostumado com café, e se você toma café sem açúcar, você não vai estranhar esse tipo de amargor, enquanto outras pessoas estranham. Tá certo. Ó, mais perguntas aqui. Tem gente perguntando sobre a harmonização. Acho que esse assunto aí daria uma live inteira, né, Celso? Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui para você ver. Próximo Carlos... texto a gente faz sobre a harmonização. Vamos fazer, né? Adoro esse tema. Então, ó, o Carlos Conceição. Se tiver mais de um estilo, como saber a ordem de abrir as garrafas? Faz diferença começar por uma ou por outra? Faz toda a diferença, tá? Comece sempre pelas de sabor menos intenso e vá progredindo para aquelas de sabores mais intensos. Não necessariamente é da menos alcoólica para mais alcoólica e não necessariamente é da mais clara para mais escura, né? Isso normalmente não tem a ver com a intensidade do sabor. Cervejas de malte defumado, por exemplo, elas normalmente ficam por último. Apesar de serem cervejas que não são escuras nem muito amargas, porque o defumado impregna tão fácil na boca, ele pega tanto. Qualquer coisa que você tomasse depois dela ia parecer defumado. Então, pense na intensidade do sabor e aí você vai fazer uma evolução contínua aí desses rótulos. Bacana.
Aqui a perguntinha, então, da Beli Machado sobre a harmonização. Essa sim é sobre a harmonização. Cerveja combina com comida japonesa? Combina, né? Comida japonesa, ela tem uma variedade muito grande, apesar de a gente normalmente considerar sushi e sashimi, né? Sushi e sashimi são normalmente mais leves, então eles pedem cervejas mais leves, mas eles têm ali sabor também, né? A gente deve considerar que um salmão é um peixe mais gorduroso, a gente deve considerar que os peixes brancos são mais leves, então vai depender muito desse ajuste fino. Mas, em geral, cervejas como a própria Pilsner Urquell aqui que eu estou tomando, elas vão enfatizar muito o sabor da raiz forte, né? Então, você é legal colocar ela com um sushi, um sashimi com raiz forte, né? Ou com um tempero um pouco mais avantajado, funciona muito bem. Ao mesmo que as wheat beers com um sashimi de peixe branco, né? Então, aquele peixinho branco, só ele, vai ficar interessante, porque você vai estar jogando, complementando o peixe com um toque cítrico, né? Pode ser bem interessante, muito bem-vindo. Então, vai depender desses ajustes finos, mas procure cervejas leves e aromáticas. Legal. Fica aí a dica, então, Beli. O Cassiano comentou aqui, bock com pudim. Ótimo. Fica bem legal. Uma bock com um pudim de leite fica interessante, até porque ela vai trazer aromas e sabores muito parecidos com a calda do pudim, né? Então, tem uma semelhança ali, esse caramelo da bock com o caramelo do pudim, né? Então, vai fazer um papel bem legal, além dela ter álcool suficiente para contrastar o excesso de dulçor de um pudim de leite, que é leite condensado puro. Então, é uma harmonização por contraste, né? Ela utiliza o contraste, mas também utiliza a semelhança, né? O que a gente não falou na parte de harmonização é que quanto mais links você fizer, quanto mais dessas diretrizes você usar ao mesmo tempo, melhor fica a harmonização, né? Então, normalmente a gente não usa só um, a gente usa mais de um. Então, tem alguma coisa naquela combinação que contrasta, alguma coisa que se assemelha, alguma coisa que complementa, e aí você vai fazer uma harmonização mais complexa. O Cassiano até comentou logo abaixo que ele falou da bock com pudim, ele pediu para você comentar do mito da cerveja que não harmoniza com sobremesas. A gente acha que cerveja não harmoniza com sobremesa porque a gente está acostumado só com a American Lager, né? E ela realmente não é a melhor escolha para uma sobremesa. Mas existem 120 estilos, todos de perfis muito diferentes. Em geral, as sobremesas elas pedem cervejas mais alcoólicas, né? Porque o álcool ajuda a contrastar um pouco a gordura, o excesso de dulçor. Ou cervejas mais ácidas, né? Então, por exemplo, uma Russian Imperial Stout, que é uma cerveja de 12% de álcool, escura, maltes torrados, bastante complexa, vai muito bem com sobremesas à base de doce de leite, porque ela consegue contrastar, né, esse dulçor, untuosidade do doce de leite com esse tanto de álcool, e a mistura do leite com o torrado vai ser como café com leite. É como se você estivesse misturando e na boca fazendo um café com leite. Você gera um terceiro sabor a partir dessa combinação. Bacana. Muito legal saber disso, hein? Fica várias dicas aí, pessoal, para o próximo almoço de domingo aí com a família. Você já tem várias dicas de harmonização. Opa, várias. Com companhia é bem mais gostoso, né? Com certeza. Então, entrando agora no próximo estilo, é o nosso 8º estilo aqui da lista, né? Das 10 cervejas que a gente está comentando aqui nessa live hoje. Eu não falei, mas a American IPA está aqui também. A American IPA que eu indiquei, que é a Big T, da Salvador Brewing. Está aqui. Tá aí. E aí a próxima, NEIPA, né? É assim que fala mesmo, Celso? Eu vi que tem gente que fala, separa, né, o NE do IPA, e tem gente que já junta tudo e fala NEIPA. Na verdade, seria a New England IPA, que ela nasceu na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, tá? Ela também é chamada de vários outros nomes. Juicy IPA, Haze IPA, ou até Northwest, né? Northeast, que é o Nordeste dos Estados Unidos, Northeast IPA. É tudo o mesmo nome para a mesma cerveja. Ela é uma cerveja mais leve do que a IPA, é isso mesmo? A ideia de uma New England IPA nasceu a partir da IPA. Tá? Então a American IPA fez muito sucesso, é o estilo mais produzido hoje nos Estados Unidos, e acho que a gente pode considerar o estilo mais produzido, fora a American Lager, que reina em todos os lugares, a IPA, né? Um estilo de cerveja artesanal mais produzido no mundo. Só que ela tem várias subdivisões, né? Então foram sendo criados ao longo do tempo. Tem a Black IPA, a Belgian IPA, todas com aromas e sabores um pouco diferentes. A New England nasce da ideia de uma cerveja mais aromática, ou seja, os lúpulos que a gente insere nessa cerveja são inseridos na parte final da fervura e no dry hopping, que é a parte fria do processo. E isso vai fazer com que ela seja muito mais aromática.
Mas, por inserir os lúpulos nesse final, ela vai ganhar menos amargor. O amargor precisa de mais tempo, ele precisa ser inserido no começo da fervura da cerveja para poder ser extraído, vamos dizer assim. Então, quando se coloca no final, o amargor extrai pouco. Essa cerveja ela vai ser muito aromática, de lúpulos cítricos, frutados, né? E por isso juice, ela lembra um pouco de suco, mas muito menos amarga do que a IPA tradicional, em torno de 25% a 30% menos amarga. Então, uma boa cerveja para você entrar no universo das hop beers, né? Você começa aí por cervejas mais leves, ela é uma boa pedida. Além disso, ela tem um corpo mais elevado e uma aparência bem turva, que são bastante características. Muito legal, muito saborosa e está muito na moda hoje em dia. Não tem risco da pessoa que está acostumada a tomar IPA, de repente achar que é uma cerveja mais aguada, ficar assim com o pé atrás? Acontece um pouco, tá? O pessoal que está acostumado com IPA, vê IPA naquele rótulo e diz, nossa, vai ser amarga. Aí toma, se decepciona um pouco. Nos Estados Unidos, quando esse estilo surgiu, o pessoal chamava até de anti-IPA, né? Porque ela basicamente, se a IPA se caracteriza pelo alto amargor, ela é exatamente o inverso, né? É uma IPA anti-IPA. Mas ela pertence à categoria das hop beers, isso sem dúvida, e é uma experiência legal. Tem que ir com a cabeça aberta para poder experimentar estilos de cerveja, porque você vai ter muitas surpresas que podem ser legais ou você pode não gostar tanto também. Tá certo, maravilha. Ó, tem uma pergunta aqui também que chegou, que é, existe cerveja realmente sem glúten? Isso acho que hoje o pessoal está falando muito, né, sobre esse tema. Bastante gente seguindo dietas, né, sem glúten, porque tem a doença celíaca ou simplesmente quer cortar o glúten, né? Sim. Sem glúten e sem álcool estão hoje muito em voga, né? Porque o pessoal está cada vez mais preocupado com a saúde. E alguns julgam que a cerveja não é saudável o suficiente, tá? O álcool seria o principal problema da cerveja, ele que limita o consumo da cerveja, né? Então tem muito dessa coisa do pessoal se preocupar. Então, mesmo que você não seja celíaco, talvez você já tenha ouvido por aí. Ah, porque o glúten não faz bem, excesso de glúten. Daí procurar opções sem glúten, mesmo que você não seja celíaco ou alérgico, né, ou seja, intolerante, o pessoal acaba procurando. Existe sim, porque é possível fazer cerveja com cereais que não têm glúten. O sorgo, por exemplo, alguns tipos de cereais não têm glúten, tá? E a outra possibilidade é fazer a degradação enzimática do glúten. Você faz uma cerveja convencional até o final, e aí você vai colocar algumas enzimas que vão quebrar a proteína, que é o glúten, em vários pedacinhos, de forma que ela não agrida mais quem é celíaco, né? Então aí vai ser medido por partes por milhão, né? ppms, né? E daí a pessoa consulta o médico, ela sabe mais ou menos quantos ppms ela pode consumir, e ela consegue se orientar em termos desses rótulos, tá? Mas existe sim totalmente sem glúten por processo enzimático e totalmente sem glúten por usar cereais sem glúten. Tá certo. Então, tem que procurar, né? Acho que não é tão fácil de achar ainda, mas provavelmente é um mercado que vai começar a crescer muito, né? Porque cada vez mais as pessoas têm descoberto, né? Porque antigamente as pessoas tinham o problema e não sabiam, né? E aí hoje acho que isso é uma tendência que veio para ficar, né? Sem dúvida. E hoje tem muito mais opção do que já teve, tá? Antes você conseguia, de vez em quando, uma outra opção importada de baixo ppm de uma American Lager. Era o que tinha. Hoje você já tem estilos, você tem IPA sem glúten, você tem Red Ale, você tem Porters, você tem vários estilos sem glúten. É bem legal. Tá certo. Ó, chegou um alô aqui do Minha Serva Minha. Salve, amigo Celso. Ô, amigo, tudo bem? E a Érica também comentou, amei o visual criativo dos rótulos e as embalagens dessas cervejas. É bem legal, né? Essa daqui, já essas latinhas são mais modernas, né? O pessoal aqui no Brasil tem usado muito esse design mais colorido e tal, com as latinhas de 473 ml. Aqui a gente tem uma garrafa belga, que é bem característica, pequena, né? 330 ml. Inclusive, ela tem um relevo aqui, né? Vai falar da cerveja trapista, tem um gargalo com relevo. E aqui você tem a Urquell com a sua característica também de uma garrafa de 500 ml. Então varia muito a embalagem, todas são bem coloridas, legais. Cerveja é alegria. E tem que chamar atenção, né, na prateleira, elas têm que se destacar de alguma forma, né, quando o consumidor chega e vê tantas opções. Aí entra o marketing. Chegou aqui uma pergunta do Minha Serva Minha. Ele pediu para você combinar um prato com NEIPA, New England IPA. Deixa eu fixar aqui. Legal. A New England IPA é bastante frutada, né? Vamos pensar que proteína a gente normalmente consome com frutas. Não são muitas, né? A carne de porco é uma coisa que combina muito bem com o sabor frutado, né? Então, normalmente marinadas com frutas, com carne,
ou elas servidas mesmo com molhos agridoces, frutados, né? Tem várias combinações clássicas de carne de porco com frutas. Então você pode pensar na mesma ideia, né? Pegar uma carne de porco como um tender, por exemplo, né? Então estamos pensando em Natal, eu já estou lá no Natal, e combinar com uma cerveja frutada dessa, ou mesmo um mignon suíno, ficaria muito legal também com um molho à base de frutas, né? A própria bisteca, né? Então aí você vai brincando um pouco com esse tipo de combinação. Pense em pratos que tradicionalmente você come com frutas, que vai ser bem legal. Legal. A garota Te Conto Tudo entrou de novo aqui. Ele respondeu a minha, Beli Machado, né, Beli? Ele falou, assim, da harmonização com comida japonesa. Depois o vídeo vai estar lá no IGTV, então assim que a gente terminar, eu já vou colocar o vídeo lá e você pode ver a resposta para a tua pergunta, tá bom? A gente está nos últimos minutinhos aqui, tem mais algumas perguntinhas, vamos ver se a gente consegue dar conta, Celso. Vamos lá. A gente vai entrar no próximo estilo aqui, que é o 9º estilo, só faltam mais 2 aqui da nossa lista, que é a Catarina Sour, que é o nosso estilo brasileiro, né? Primeiro estilo de cerveja do Brasil, é isso? Quando eu fiz a lista, eu pensei em contemplar estilos das 4 escolas, né, clássicos, mas também alguma coisa moderna. Afinal de contas, você vai para um bar, você vai encontrar muitas coisas lá que não são necessariamente os clássicos. A Catarina Sour é o primeiro estilo brasileiro registrado num desses guias de estilos, que é o BJCP, como estilo provisório, então um estilo, vamos dizer, a ser aprovado. É uma Berliner Weiss, um estilo de cerveja ácida à base de trigo alemão, tá? Que é bem antigo, adicionado de frutas e também um pouco mais alcoólico. Então você vai ter uma combinação bem interessante pela refrescância. E também é interessante notar que é um estilo ácido, né? Se você gosta de um iogurte natural, por exemplo, e a acidez de um iogurte natural não te assusta, você vai gostar desse estilo de cerveja. Porque tem muita gente que também se assusta com a acidez, né? Então, é bem frutado, é um estilo para se beber por bastante tempo, uma cerveja fácil de beber, para ir bebendo assim tranquilamente, tá? E a complexidade dela é gerada a partir da combinação de frutas, muitas vezes com outros temperos. A gente recomendou uma M-Sour, uma cerveja que vai morango, manjericão e melão. Olha só que curioso, né? Então aí a gente tem a inclusão do manjericão para trazer um pouco de complexidade aí para essa cerveja também. Super diferente. E numa ordem de degustação, assim, onde que entraria uma Catarina Sour? Mais no começo, mais no fim, no começo? São sabores mais leves, mais delicados, né? Então, normalmente, ela vai vir para o começo da degustação. Tá certo. Último estilo, então, Celso. A Barrel Aged Beer, né? A gente tem a Bière de Garde, eu acho que é, né? Do francês, do belga lá. Fala um pouquinho dessa cerveja, qual que é a característica principal dela? A Wooden Barrel Aged Beer é qualquer cerveja que não tem a questão de usar madeira no seu estilo base, como algumas têm, por exemplo, Flanders Red Ale, Old Ale, inglesa. Existem alguns estilos que têm isso naturalmente. Mas se ela não tiver, e ela levar a madeira para ter sabor de madeira, ela acaba vindo para esse estilo. Então pode ser qualquer estilo do guia. Então eu posso fazer uma Catarina Sour em madeira. Ela já vai para a categoria Wooden Barrel Aged. É uma categoria ampla, que engloba aquela cerveja que, por princípio, ela quer ter sabor da madeira. E se a madeira tiver alguma bebida previamente contida nessa madeira, a madeira tem memória, né? Ela vai lembrar disso. E a hora que você colocar a cerveja lá dentro, ela vai absorver o sabor da madeira e da bebida que estava na madeira antes. Então pode ficar bem complexo. Uma cerveja como uma Russian Imperial Stout, super complexa, maltes torrados, alcoólica, colocada num carvalho americano, que dá sabor de baunilha, coco queimado, que envelheceu o whisky, então você ainda vai ter a questão do bourbon, por exemplo, ali dentro. É uma complexidade enorme, né? Então é bem interessante. Essa cerveja em específico é uma cerveja da Dama, uma série de cervejas de madeira que eles estão fazendo, que é uma base de BRD, não é a BRD clássica, bem mais alcoólica e potente, para poder casar com a ideia da madeira. E ela é envelhecida em barril de vinho, que continham 5 varietais de vinhos diferentes. Então eram 5 barris. Eles fizeram a cerveja em todos eles e daí blendaram esse conjunto, né, para chegar num equilíbrio que eles achassem mais adequado. Legal. Fechou com chave de ouro essa lista, hein? Uma cerveja super diferente e complexa aí para quem já quer experimentar coisas, né, um pouco mais complexas e diferentes, ousadas, né? Até porque é uma cerveja mais cara, né, Celso? Não é para qualquer dia, né? É uma cerveja mais cara. É uma cerveja para você degustar com mais calma, né, para abrir com
alguém assim e vir degustando aos poucos e apreciando. É para você gasta essa ficha quando você quer prestar atenção na cerveja. Você diz, não, agora eu vou ali porque eu vou realmente analisar, eu vou degustar a cerveja com calma. Legal, Celso. Olha, a gente, né, já estourou nosso tempo aqui, mas eu vou ler uma última pergunta aqui para a gente tentar responder rapidinho. Foi o Hugo S. Claro. Freire. Ele pergunta se você já teve experiência de fazer cerveja ou ver alguém fazendo cerveja em casa de forma bem artesanal. Sim, eu já fiz cerveja, meu primeiro curso, inclusive, lá em 2009, de cerveja, foi um curso de fazer cerveja, né, cerveja em casa, homebrew, na Bod Brau, em Curitiba. A cervejaria Bod Brau, para mim, foi uma cervejaria escola. E lá eu aprendi a fazer cerveja em casa. E a experiência é muito legal, realmente colocar a mão no processo, né, e aprender a fazer o produto te esclarece muito de como é esse produto ou por que as coisas são como são. Então eu recomendo a todo mundo por hobby ou até mesmo por querer investir nessa carreira. Tem muito homebrew que começou fazendo cerveja em casa, que hoje é mestre cervejeiro em cervejarias ou tem suas próprias cervejarias. Bacana, legal. Super experiência já, então. Pessoal, nosso tempo acabou. Eu queria só falar, quem chegou agora há pouco, esse vídeo aqui da live vai estar à disposição lá no nosso IGTV, então acompanha lá, curte, compartilha, marca os amigos maiores de 18. Tem muita coisa legal que o Celso compartilhou aqui com a gente hoje. E para fechar, Celso, eu queria te pedir, você tem o Clube da Cerveja, né? Que as pessoas podem se associar e conhecer um monte de rótulos novos, assim, dá uma palhinha rapidinho e aí depois o pessoal pode ir lá ver no seu site. Sim, eu tenho no bardocelso.com, que é o nosso site, né? O clube bardocelso.com, um clube de cerveja por assinatura, que você recebe cerveja artesanal em casa. E a nossa ideia é mandar só cervejas de altíssima qualidade, então cervejas que eu degusto como se estivesse degustando um concurso de cerveja. Só vou mandar aquelas cervejas com as notas mais altas, né? E a gente faz essa seleção criteriosa. Eu faço pessoalmente todo mês, toda a seleção de todas as cervejas, eu provo todas. Então, assim, eu garanto aquilo que eu mando realmente. E a gente tem hoje 4 planos diferentes. Um plano que é o Hophead, só para cervejas lupuladas, né? Hophead é o cabeça de lúpulo. A gente tem o Beer Base, com cervejas clássicas e fiéis representantes do estilo, por exemplo, né? Essas duas belezinhas, né? A Westmalia, a gente tem aqui a Pilsner Urquell. Tem o Beer Hunter, aquelas cervejarias menores, normalmente de distribuição local, cervejarias mais difíceis de encontrar até. E o Beer News, que é voltado a novidades e tendências do mercado. Então, tem cerveja para todo mundo, os planos são variados, você pode escolher. E a gente está com preços super bacanas, promocionais aí do mês da cerveja. Legal, pessoal. Aproveita, então vai lá. Celso, muito obrigada por esse bate-papo que foi riquíssimo. Acho que deu para aprender muito, tanto iniciante quanto quem já está nesse mundo há mais tempo. Tem muita dica legal aqui nessa live de hoje. E eu super agradeço a tua disponibilidade em participar, teu tempo, né? Numa sexta-feira, 13, né? Sexta-feira 13. Terror é ficar sem cerveja. Pensa nisso, né? Então, essa historinha, nem Jason, nem Fred Krueger, It, Palhaço Assassino, não tem nada disso contra mim, não. O negócio meu medo é ficar sem cerveja. Good vibes, né? Na sexta-feira. Ó, a Ivânia até comentou aqui, sou fã deste cara. A Érica, amei conhecer mais sobre cervejas, bacana. Gente, obrigada pelos comentários, quem mandou pergunta também, enriqueceu muito o nosso conteúdo hoje. Para quem quiser, o conteúdo vai estar lá, né? Tem o artigo no site, o vídeo vai estar no IGTV. E é isso. Obrigadão a todos e até a próxima, né? Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo. Saúde, boas cervejas para todo mundo. Sextou. Valeu, Celso, obrigada. Tchau, tchau, gente. Um beijo.